Paz, queridos, sou o pastor Márcio Budu, da Paróquia das Missões. Estamos iniciando aqui mais um estudo no livro do Apocalipse. E hoje iremos estudar o capítulo 15 e 16. E eu espero, sinceramente, que seja edificante para a sua vida e que essas palavras, essas profecias aqui descritas nesse texto possam servir de alerta a todos nós, especialmente quando esses fatos acontecerem, né? Que nesse caso aqui eu creio, e a própria palavra afirma que a igreja não estará mais aqui na terra, né? Quando esses fatos acontecerem aqui, que é justamente sobre os 7 flagelos, as 7 taças, né? Da ira de Deus. Então, nos capítulos de 1 a 3, nós vimos, né, que por meio da pregação da palavra aplicada ao coração pelo Espírito Santo, né, as igrejas são estabelecidas. Estas são os candeeiros, portadoras da luz do mundo que está em trevas, né? Por isso são chamadas de candeeiros, e são abençoadas pela contínua presença espiritual de Cristo e orientadas por Jesus sobre aquilo que elas devem fortalecer e aquilo que elas devem corrigir. Nos capítulos de 4 a 7, né, nós vimos que o povo de Deus é perseguido, repetidas vezes, pelo mundo e exposto a muitas provações e aflições, que está descrito na abertura dos 7 selos, do livro da vida. Nos capítulos de 8 a 11, nós vemos aqui no livro do Apocalipse os juízos de Deus e visita a terra repetidas vezes, e sobre a questão das 7 trombetas. Nos capítulos de 12 a 14, nós vemos aí um conflito entre a igreja e o mundo, se torna mais intenso. Aí, no caso, a perseguição contra a igreja, em relação ao anticristo, a questão da mulher e o dragão, um combate entre Cristo e Satanás. E agora nós vamos entrar aqui nos capítulos 15 e 16. E nesses capítulos nós vamos ver a questão dos cálices, o cálice da ira de Deus, os flagelos, também chamados de flagelos, Então, podemos dizer que os selos são pragas iniciais, são juízos iniciais, ainda algo muito ainda leve. Depois vem as trombetas, como sendo algo realmente mais grave, e depois vem o juízo, que aí é uma situação realmente gravíssima, Na verdade, as trombetas já são gravíssimas, mas os flagelos, as taças, é uma situação inimaginável, Então, é como algumas perguntas que podemos fazer, permitirá Deus que os homens ímpios continuem impunes? O cálice da ira de Deus tem limite? A Bíblia diz que tem, ele se encherá, se encherá. Então, a resposta é quando os ímpios não se arrependem com as trombetas e com os selos, Então segue aí a efusão final da ira de Deus, revelado aqui no livro do Apocalipse, E essas taças, são as últimas ações aí de juízo de Deus sobre o mundo. Carminha, obrigado. Pelo menos uns 20 anos, Amém. E o próprio texto diz aqui que não há mais tempo de se arrepender, As pessoas, mesmo passando por uma situação dificílima, elas não irão encontrar o arrependimento, Exatamente. Então aqui, esse texto aqui está falando de situações que irão acontecer especificamente contra aqueles ímpios endurecidos, que
inevitavelmente irão cair nas mãos de um Deus irado, não é? Porque não houve arrependimento de verdade. E mesmo antes de morrer, eles poderão ter cruzado aí a última linha da esperança entre a paciência de Deus e a sua ira, não é? Então, eu acredito que pode ser que alguns aqui possam, mas ele está falando num contexto geral que a maioria realmente não vai se arrepender, o que dá a entender que é todos que não irão se arrepender nesse período das taças, um período aí bem difícil. Então, nós vamos... aqui o Hernandes está falando que as trombetas, na verdade, elas estão, né, advertindo que as taças serão derramadas. Então, o propósito das trombetas é dizer, olha, se preparem porque as taças serão derramadas, né, as taças da ira de Deus. E isso já como consequência aí da impiedade do mundo, do não arrependimento e das malignidades do anticristo, do povo todo adorando, né, a besta, o falso profeta, tudo aí nesse período. Isso. Amém. Então vamos para o texto, né? Ele diz aqui no versículo 1. Surpresa. Foi mesmo. De repente. No versículo 1, capítulo 15. Vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a ira de Deus. Né? Então, os 7 últimos flagelos. Aqui já está dizendo, é o último sofrimento que vai vir sobre a terra antes do fim dos tempos. Então, são os 7 últimos, não tem mais. Não é? Ele está falando aí no sentido de que já houve os 7 selos, as 7 trombetas e agora os 7 últimos. Não é? É uma série aí de 3 setes. Não é? Paz, irmã Lourdes. Amém. E 7 aí também como o número da perfeição, não são 7 anjos com 7 taças, né? São anjos preparados, né, para o juízo e para trazer os últimos flagelos aí aos ímpios que não se arrependeram até o momento, né? E que o que dá a entender no próprio texto é que agora não é mais tempo de arrependimento, não há mais tempo para se arrepender. E os que ficaram sem se arrepender até esse momento não irão mais se arrepender de fato, né? Porque a medida, o juízo de Deus chegou, agora é a consumação de fato da ira de Deus, ainda na terra e pós-morte, não é? No inferno. Então é o que o texto vai falar aqui, vocês vão ver. Então se consumou a ira de Deus, né? Com esse se consumou, quer dizer, a ira de Deus se consumou nessa situação aí. Então, versículo 2, Apocalipse, capítulo 15, versículo 2, diz aqui: vi como que um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta e da sua imagem e o número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, né? E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá, quem não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos, né? Então, mais uma vez, ele está falando aí, bem-vindo, William, meu amigo, gente boa. Então, mais uma vez, ele está falando aí que João vê um mar de vidro aí, né? Quer dizer, nessa praia ele vê uma multidão vitoriosa. E essa multidão é composta pelos vencedores da besta, quer dizer, aqueles que não se renderam às propostas da besta, do anticristo, do falso profeta.
não é? Então eles não adoraram a besta, não colocaram aí a marca da besta, não se submeteram ao sistema da besta. Então, e ele diz aqui que esses aí estão cantando, né? Então é como se fosse aí uma visão, né, da glória de Deus, uma visão da igreja, né, diante do Senhor na glória, cantando, louvando, adorando ao Senhor, né? Esse mar de vidro, ele é relatado lá em Apocalipse 4:6, né, que ele está diante do trono. Um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, né, ele está diante do trono de Deus, porque a igreja, nesse momento aqui, de fato, eu creio que estará no céu, estará na glória, né, e irá se concretizar a salvação da igreja. Então, assim como nós já vimos em 1 Coríntios 15:52, que fala que o arrebatamento vai acontecer no ressoar da última trombeta, isto é, da 7ª trombeta. Então aqui é como se fosse aí uma visão clara do arrebatamento, a igreja chegando no céu, né? Então a igreja estará no céu já antes das 7 taças da ira de Deus serem derramadas sobre a terra, né? Também chamado de 7 flagelos. Então, esse mar de vidro aí simboliza uma retidão transparente de Deus, revelada por meio de seu juízo sobre os ímpios. Amém? Apocalipse 15. O mar de vidro mesclado com fogo, ele diz aqui que sugere também a libertação de Israel no Mar Vermelho, com as águas avermelhadas. Mar de vidro mesclado com fogo, por conta da questão do Mar Vermelho com as águas avermelhadas e pelas pilastras de fogo, as pilastras de fogo do deserto, né? A ênfase está aqui na segurança dos redimidos. Amém? Então ele diz aqui, quem é essa multidão? É uma multidão dos salvos. Ele diz os vencedores da besta. Isso quer dizer, aqueles que estavam vivos no período em que o anticristo estava na terra, né? Esses que estavam vivos no período que o anticristo está... Que é isso, Maécia? E se colocaram como oposição às ideias do anticristo e não se submeteram ao anticristo. Por isso que ele diz aqui, é como se fosse um embate, né? Os vencedores da besta. E eles venceram a besta. Na verdade, muitos venceram sendo mortos por ela, né? Porque aí a gente lembra, por exemplo, dos mártires, né? Os mártires não são perdedores, não são derrotados. Seriam perdedores, seriam derrotados se eles tivessem abandonado a fé por conta da perseguição, por conta da oposição, se eles tivessem negado a Cristo, negado o nome de Jesus. Mas de fato eles são vencedores porque eles permaneceram fiéis até o fim. Eles permaneceram fiéis ao Senhor e receberam como recompensa, né, a vida eterna. Então, se eles tivessem conservado a vida nesse período da besta, com certeza eles teriam, né, sido infiéis na fé, e aí sim teriam sido derrotados. Os vencedores da besta são aqueles que amaram mais ao Senhor do que a sua própria vida, né? Como nós já lemos o texto em que ele diz aqui, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Amém? E o que é que essa multidão está fazendo aqui, nesse capítulo 15 de Apocalipse? Eles estão louvando. Essa multidão aqui está com harpas, louvando com harpas. A harpa é um instrumento tão bonito, tem um som tão bonito, mas tão pouco difundido, até pelo valor do instrumento, que é um instrumento caríssimo, né? Mas é um instrumento que a Bíblia fala muito que vai ter lá no céu, né? É o som da harpa. Então vai haver lá harpas louvando ao Senhor,
está aqui ainda no final do versículo 2, e diz que eles entoavam um novo cântico, um cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras. Essa música do céu glorifica somente o Senhor. Não é uma música, vamos dizer assim, que trate da questão humana, né? Como muitas músicas que nós cantamos, né? Falando sobre a nossa vida cristã. Mas essa música aqui é exclusivamente voltada para adorar a Deus, para engrandecer a Deus, para glorificar a Deus, para exaltar a Deus. Amém? E nós vamos nos unir a esse coro de anjos, quando chegarmos na glória, exaltando o Senhor, adorando o Senhor. Ele diz que é o cântico de Moisés e do Cordeiro, né? Por isso que ele cita aí essa questão da semelhança aí do mar de vidro com fogo, falando aí do fogo do deserto e do mar vermelho, né? Então, ele fala aí o mar de vidro mesclado de fogo. Vocês estão fazendo perder a concentração aqui. Aí daqui a pouco eu não vou falar mais estudo não, a gente vai ficar conversando agora sobre minha barba, né? Tá bom. Vamos continuar. Vocês têm um novo pastor agora, rapaz. Um pastor novinho, folha, 20 anos mais jovem. Amém? Tava com a barba de Papai Noel já, ficando toda branca. Aí eu resolvi tirar e pronto. Vamos ver se fica assim agora. Se vocês se acostumarem. Amém. Então, o que é que eles estão cantando? O que é que eles estão cantando? Olha aí, Altamir e Carla, bem-vindos. O que é que essa multidão está cantando? Qual é a característica desse canto vitorioso? E é como se fosse assim, que dá a entender, os mártires, né? A igreja que foi arrebatada não canta sobre a sua vitória, né? Como nós cantamos muitas vezes aqui na terra, mas eles estão totalmente concentrados em glorificar a Deus, glorificar a Deus. O céu é o lugar onde os seres humanos são capazes de esquecer de si mesmos, de seus títulos, de suas conquistas, de suas vitórias, e recordar somente a Deus, né? Então, quando você contempla Deus na glória, nada mais importa, nada mais é importante, não há nada a ser observado, ressaltado, somente o Senhor é o que importa. Ele é o alvo, o único alvo ali da adoração, do louvor, né? E diante da glória de Deus, as pessoas se esquecem de si mesmas e só conseguem exaltar e glorificar ao Senhor. Nada mais importa, exceto o próprio Deus que está diante de nós. E esse cântico, ele exalta a pessoa de Deus. Ele diz: grandes e admiráveis são as tuas obras. Olha, as tuas obras, Senhor, são grandes e admiráveis. O Senhor Deus Todo-Poderoso, não é? E ele fala aí que Deus é onipotente, é todo-poderoso, não é? Então é como se tivesse aí também dizendo: olha, o diabo tem um poder, mas só Deus é todo-poderoso, não é? Ele é todo-poderoso, ele é infinitamente maior do que qualquer força e poder maligno, né? Só ele recebe exaltação para todo sempre, né? Então ele é o Rei das nações, né? Justos e verdadeiros são os teus caminhos, quer dizer, corretos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Aqui ele está afirmando que o Senhor é o Rei das nações e não o anticristo,
Porque o anticristo assumiu como o líder mundial, não é? Mas o Senhor continua sendo o Rei das nações. Deus é temível e digno de glória. Ele diz aqui, quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Então, vocês lembram de uma pergunta que foi feita? Quem é como a besta? Quem não temerá, exaltando a besta, ninguém é como ela e tal, se referindo ao anticristo. Aqui esse cântico está justamente desfazendo aí tudo que foi afirmado, dizendo que essas afirmações são para o Senhor. Quem não temerá e não glorificará o teu nome? O temor, no caso, no sentido de respeito, respeito irrestrito, acima de qualquer respeito terreno que tenhamos. Deus é santo, Quem não glorificará o teu nome é o Senhor, pois só tu és santo, só Ele é 100% santo, verdadeiramente santo. Aí, bem-vindo, pastor Gustavo, nos assistindo aí direto de Portugal. Amém. Coisa boa. A santidade de Deus é única, é singular, e ela atrai todas as nações. Ele é o único ser do universo 100% santo, perfeito, em tudo. E ele diz aqui que por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Grandes e admiráveis são as tuas obras. Os atos de justiça se fizeram manifestos, aí provavelmente está se referindo a Jesus na cruz. Jesus foi para a cruz para, através desse ato de justiça, cumprir com a justiça de Deus. Cumprir com a justiça de Deus. A justiça de Deus se cumpriu em Jesus. A punição que deveríamos sofrer por causa dos nossos pecados, Jesus tomou sobre si e sofreu na cruz, para nos livrar da condenação eterna e nos dar a vida eterna. Os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Tem um louvor que eu posso publicar para vocês no nosso grupo do Apocalipse. Ele fala exatamente o conteúdo dessa canção. Eu vou cantar aqui rapidamente para vocês. Ele fala assim, grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Aí, versículo 3, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. E a segunda parte diz, todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Olha aí, esse louvor inteirinho, graças a Deus por isso, porque o Espírito Santo inspirou essa pessoa que compôs esse louvor. Não sei exatamente quem foi, mas está exatamente igual aí a descrição dos versículos 3 e 4 de Apocalipse 15. Então é um louvor muito bonito e 100% bíblico, e eu creio que nós adoraremos ao Senhor exatamente com essas palavras quando chegarmos na glória. É isso que nos espera, é glorificar o nome do Senhor. Amém? E exalta
os seus atos de justiça, a sua perfeição. Ele cumpriu toda a lei em nosso lugar, para que nele fôssemos feitos cumpridores da lei, que não somos, né? Então, em Cristo nós somos cumpridores da lei, por nossas próprias obras não, né? Em Cristo nós somos santos, porque Ele nos santificou. Amém? É o triunfo, né? É o triunfo, o final de Deus. Eles estão adorando a Deus aí, porque, vamos dizer assim, toda a obra que Deus tinha planejado se cumpriu. Os que haviam de se arrepender, se arrependeram e se entregaram a Jesus nesse período aí, especialmente dos 7 selos e das 7 trombetas. Aí agora que vai iniciar, né, a questão das 7 taças. E ele fala aqui, por exemplo, no versículo 5: depois dessas coisas olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, né? O santuário do tabernáculo do testemunho. Então, é como se fosse aí que ele está falando literalmente a tenda do testemunho. É a palavra exata que descreve o antigo tabernáculo, né? Lá em Êxodo, né? E a partir desse complemento celeste, o tabernáculo terreno, os 7 anjos surgiram para executar o julgamento, né? Abriu-se, diz aqui, abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Muito provavelmente o lugar aí desse santuário onde está a Arca da Aliança, que nós vamos ver mais na frente, né? É a morada de Deus, realmente a glória eterna. Abriu-se no céu esse local aí, o santuário do tabernáculo do testemunho. Amém. Então, e ele vai falar aí desses anjos que são ministros de Deus, né? São servos de Deus para executar a vontade de Deus. Ele diz aqui: e vi 7 anjos, os 7 anjos que tinham os 7 flagelos, saíram do santuário. Isso é da morada de Deus ali, né? Vestidos de linho puro e resplandecente. Ele diz aqui: e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da cólera de Deus. Cólera também é descrito como ira de Deus. 7 taças cheias da ira de Deus ou da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos, né? Então esses anjos estavam vestidos aí, Apocalipse 15, exatamente, 5 a 8, né? Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente, né? Que eram as vestes peculiares aí dos sacerdotes no Antigo Testamento, né? E o sacerdote era uma espécie aí de intermediário, né? De mediador entre Deus e os homens no Antigo Testamento, porque o véu não havia sido rasgado ainda, né? E ele representava Deus diante dos homens. Esses anjos, eles vêm ao mundo como representantes da ira vingadora de Deus. Eles estão vindo ao mundo representando a ira vingadora de Deus sobre os ímpios que não se arrependeram. Essas vestes também, né, eram peculiares aos reis. Ele diz: vestidos de linho puro, resplandecentes, cingidos ao peito com cintas de ouro. Também eram vestes peculiares aos reis. Esses anjos vêm à terra para derramar os flagelos finais da ira de Deus, com o poder do Rei dos Reis, representando o Rei dos Reis. Esses anjos estavam vestidos aí, representando isso. E também eram vestes peculiares aos habitantes do céu. Os anjos são habitantes do céu que vêm à terra para executar a vontade de Deus. Os cálices de ouro, né, que são trazidos aí pelo um dos seres viventes, entrega aos anjos, né, esses cálices de ouro, né, significando aí que são 7 taças, né,
7 taças quer dizer, o número 7, no caso aí, abrangente, que vai atingir o mundo inteiro, vai atingir todo mundo, né? É um juízo completo, vamos dizer assim, né? São essas 7 taças aí que vão vingar as injustiças dos homens, e ninguém vai poder deter esse juízo, nem se esconder dele. A própria Bíblia diz que ninguém pode se esconder, né, da ira de Deus. Então, em Isaías fala sobre isso, as pessoas vão se meter nas cavernas, vão jogar fora ídolos de prata, ídolos de ouro pela janela, mas não vai dar tempo mais, porque o tempo de arrependimento e de se voltar para Deus era o tempo dos selos, né, dos 7 selos e das 7 trombetas. Aqui a gente já está no tempo das 7 taças, que já é uma parte final aí, né, do juízo de Deus sobre a terra. E diz aqui que ele fala da fumaça, né, a fumaça simbolizando aí, né, a presença de Deus, né? E amém. Tem vários textos no Antigo Testamento que falam sobre essa fumaça aí. E podemos entender sobre a fumaça 2 ideias aí nesse texto, né? Primeiro, os propósitos de Deus são obscuros para os homens, né? Eles podem não entender nem penetrar exatamente nos planos de Deus, os propósitos de Deus, e que a glória de Deus é inacessível, né? Agora Deus está, né? Então o templo era um lugar de encontro com Deus, né? E é como se fosse assim, esse encontro com Deus agora está fechado, não há como mais, porque agora chegou a hora final, a consumação da ira de Deus, né? O juízo final sobre a terra. Amém? Bem-vinda, Gilmere. Aí, pastor Adilson, meu amigo, bem-vindo. Estamos estudando Apocalipse, capítulo 15, terminamos o capítulo 15, né? Vamos então para o capítulo 16, agora é a parte que eu diria mais pesada aí sobre o livro do Apocalipse, que fala realmente de um nível de destruição inimaginável, né? Sobre a reconstrução do templo. Eu vou deixar falar isso um pouquinho mais para frente, Gustavo. É inimaginável o que aconteceu aqui nesses sete flagelos. Eu sinceramente não consigo imaginar tamanho sofrimento, tamanha destruição. É realmente uma situação aqui que é como se Deus deu inúmeras chances, chegou um tempo agora que não tem mais, é tarde demais. Aqueles que não se arrependeram, a partir desse tempo, a situação vai ficar extremamente difícil. Então vamos lá. Capítulo 16. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da ira de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então, uma coisa interessante para a gente refletir sobre essas úlceras. Sobre essas úlceras, né? Há uma especulação, e nós podemos ter acesso a alguns vídeos. Eu posso até publicar no nosso grupo do Apocalipse esses vídeos, falando que há um risco, cada biochip, né, aquele biochip que a gente tinha comentado, se esse biochip for a marca da besta, de fato, né, há um risco. Ele tem uma bateria de lítio dentro dele, né, e essa bateria de lítio, todo mundo sabe que lítio, né, é um material químico, um produto químico cancerígeno, né, e se ele quebrar,
essa bateria vazar o lítio para o corpo humano, né, e o lítio entrar na corrente sanguínea, com certeza isso vai desencadear câncer na pessoa. Então, só uma especulação, né, não estou dizendo que mas só uma especulação para a gente tentar imaginar de uma forma prática como seria isso, mas pode ser que não seja decorrente de nada concreto, mas seja de fato uma ação sobrenatural, inexplicável de Deus, que faça com que os portadores da marca da besta, está vendo aí? Especificamente, esse anjo vai derramar até essa taça, que vai atingir especificamente os portadores da marca da besta, versículo 2, capítulo 16, versículo 2, adoradores da sua imagem, e sobrevieram sobre eles úlceras malignas. Então eles foram acometidos aí de úlceras malignas, né, como resultado dessa primeira taça que será derramada. As pessoas vão, adoradores da besta, e os que possuíam a marca da besta vão ter tumores malignos pelo corpo, né? Não sabemos se esses tumores serão de uma forma sobrenatural, literalmente mandado por Deus, sem causa, né, aparente, ou se serão em decorrência dessa questão da bateria de lítio dentro do corpo humano, através desse biochip, né, que pode também desencadear isso. Isso se a marca da besta for o biochip, que pode não ser também. É também uma outra especulação que nós já vimos quando estudamos Apocalipse capítulo... foi o Apocalipse capítulo 14, não foi isso? 13. Apocalipse capítulo 13. Fala sobre o anticristo e o falso profeta. Segundo flagelo. Primeiro, não tem muito o que explicar, né? É isso mesmo. Segundo flagelo. Derramou o segundo a sua taça no mar, e se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Realmente uma circunstância aí absurdamente inimaginável. Ele diz aqui que essa taça foi derramada no mar. No mar significa os oceanos do mundo inteiro, que são fonte de oxigênio. Não sei se você sabia, muita gente fala da floresta amazônica, das plantas, mas a principal fonte de oxigênio do mundo é os oceanos. O movimento das ondas, né, e a própria evaporação da água libera oxigênio no ar, né? Então, a maior parte do oxigênio que nós respiramos vem do mar. Então ele está dizendo aí que essa taça vai ser derramada sobre o mar, e o mar se tornou todo como sangue, como se fosse sangue, como morto, como se fosse uma água morta, não é? Como podemos dizer assim, estagnada, como se fosse assim uma poça de água podre, né? E todo ser vivente morreu. Boa parte da alimentação do mundo vem de onde? Do mar, não é? Por sinal, o peixe é a carne mais saudável que existe, rica em proteína e mais saudável do que a carne vermelha, do que a carne de aves, né? Do que a carne de frango. Então, imagina, todos os animais marinhos, todos os peixes do mundo inteiro morreram. Não existe mais nenhum peixe vivo, certo? Então isso vai influenciar grandemente na alimentação das pessoas, né? Na questão do mercado mesmo aí, empresas que vivem, né, da questão do mar, de vender peixes, próprios pescadores, enfim, e a água do mar vai ficar como água morta. Então é uma coisa assim inimaginável. Eu não consigo nem imaginar o que seria isso, mas realmente é o mar do mundo inteiro do mesmo jeito, igual, certo? Terceiro flagelo. O terceiro anjo derramou o terceiro a sua taça nos rios, e nas fontes das águas se tornaram em sangue. Aí ele fala da mesma forma sobre os rios e as fontes das águas, quer dizer, toda fonte de água potável, toda fonte
toda água propícia a consumo humano, que serve para a gente tomar banho, entre outras coisas, né? Cozinhar. Então ele está falando de fonte. Se está falando de fonte, está falando dessa água, por exemplo, que é vendida nos garrafões. Todas elas são originárias de fontes de água. Então, em outras palavras, não vai haver mais água potável no mundo. Você consegue imaginar a vida humana sem água? Eu não consigo imaginar. Particularmente não consigo imaginar a vida humana sem água potável. A gente usa água para tudo. 80% do nosso corpo é formado de água. Não é? Então, o peso do nosso corpo é água. E por isso que uma causa de morte aí, não é a desidratação. Nós precisamos estar hidratados. E vai acabar toda a água potável. Como é que fica? Não sei. Sinceramente não sei. É uma situação aí. Não existe mais nenhuma água no mundo propícia a consumo humano. Não existe mais água potável. É o que vai acontecer aí no terceiro flagelo. Ele diz aqui: e vi outro anjo, viu o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que eras o santo, pois julgaste essas coisas, porque derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então, realmente, assim, há pouco que se comentar sobre isso, porque é uma situação que eu não consigo imaginar como será a vida na terra com todos os animais marinhos mortos, a água do mar como sangue, como água estagnada, né, que não produz vida alguma, e todas as fontes de água e todos os rios, consequentemente lagos também, né, também contaminados como sangue, e provavelmente mortos também os animais desses lagos, desses rios, que também é fonte de alimentação para o mundo inteiro, né? E ele fala aí do anjo das águas, né? Ele fala aí do anjo das águas. Deixa eu ver o que o Hernandes fala aqui. Isso. Vocês lembram que lá nas trombetas aconteceu, é verdade, lá nas trombetas aconteceu que 1/3 dos animais marinhos foram mortos e as águas foram contaminadas, e 1/3 de toda a água potável do mundo, quer dizer, das fontes de rios e lagoas, também foram contaminadas. É verdade, Altamir. Possamos estar preparados, sim. Mas o que eu falei aqui no início, não sei se vocês ouviram, eu não acredito que a igreja vai estar mais na terra nesse período. Até porque tem uma palavra, tem um texto que fala isso categoricamente, que é 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, que ele diz que ao ressoar da última trombeta, né, vai haver o arrebatamento. Então lá em 1 Tessalonicenses também fala que soará a trombeta de Deus, né, e a igreja vai ser arrebatada. Os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados junto com o Senhor nos ares. Então, falando que o arrebatamento está ligado à trombeta em Tessalonicenses, e em 1 Coríntios 15, 52, fala que o arrebatamento está ligado à 7ª trombeta, a última trombeta. Então, esse período aqui é o período dos flagelos, já é após o arrebatamento, né? Então, as pessoas desse período aqui, o que o texto fala é que irá acontecer muita coisa, e as pessoas não irão se arrepender das suas obras. Amém? Então, vamos prosseguir, não é? Que a hora já está um pouco avançada.
Nesse caso aí, Bruno, a igreja não vai estar mais na terra, não. É um período realmente de juízo final mesmo sobre os ímpios que não se arrependeram. Então, é como se fosse assim, todas as chances já foram dadas, agora não há mais chance, Deus está executando o seu juízo. O que nos dá a entender o texto é isso, o período dos selos e das trombetas, aí sim foi um período em que houve juízo, como um alerta e chamada ao arrependimento, a oportunidade de se arrepender. Agora parece que não há mais, porque, pelo menos assim, esses 3 primeiros flagelos não fala que as pessoas não se arrependeram. Então vamos dizer assim vamos colocar que nos 3 primeiros flagelos, nessas 3 primeiras taças da ira de Deus, ainda houve pessoas que se arrependeram aqui, mas vamos para o quarto. No quarto diz aqui que as pessoas não se arrependeram. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e lhe foi dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Então aqui no quarto flagelo está falando que o sol, o sol estava gerando um intenso calor, e essa taça aí foi exatamente isso mesmo. E essa taça aí foi colocada sobre o sol, esse quarto flagelo. Uma taça cheia do vinho da cólera de Deus, da ira de Deus, foi derramada sobre o sol, para que o sol queimasse os homens com fogo. E os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus. Tem autoridade sobre esses flagelos. Então a gente pode aí tentar imaginar, vamos colocar aí, vocês já devem ter escutado, por exemplo, sobre essa questão da camada de ozônio, que filtra os raios solares para que eles não nos causem danos, e que essa camada de ozônio está sendo destruída aí por ação do ser humano. Não sei se tem alguma relação com os outros flagelos, mas aqui, por exemplo, no segundo flagelo, que fala sobre as águas do mar, e no terceiro flagelo, que fala sobre as águas dos rios, essas águas foram contaminadas como sangue. Então você imagina, o sangue é líquido, mas é meio grosso, meio pastoso, e isso eu acho que apodrece. Não sei se a ação do sol aí sobre as águas do mar e sobre as águas dos rios fez com que evaporasse aí alguma substância química que pode ter levado a destruir a camada de ozônio por completo. Então, assim, eu não sei se vocês já pararam para perceber, por exemplo, nas 10 pragas que foram lançadas sobre o povo de Israel quando eles estavam lá no Egito, sobre o povo de Israel, não, sobre o povo do Egito, para que o faraó libertasse o povo de Israel. Cada praga ali, uma tem relação com a outra, tem coisas que são consequência, uma é consequência da outra, como se uma praga gerasse a outra. Então ele fala aqui sobre o sol vai se aquecer. Isso quer dizer, muito provavelmente, ou vai ser uma ação sobrenatural mesmo de Deus aquecendo o sol de uma forma absurda, que as pessoas vão ter queimaduras sobre a pele por qualquer exposição ao sol e vão blasfemar o nome de Deus, ou então, muito provavelmente, pode ser também uma ação aí de alguma substância química provocada pela evaporação dessas águas dos oceanos que foram cobertas, que ficaram como sangue, e das fontes das águas dos rios e das lagoas, e essa substância química no ar destruiu a camada de ozônio, e aconteceu aí que o sol passou a queimar as pessoas. Não, Bruno, toda quinta não, nós estamos fazendo todos os dias, exceto quarta e domingo, Nós iniciamos do capítulo 1, vamos até o último capítulo, até terminar. No quarto flagelo por diante não haverá mais arrependimento. Basicamente isso, Altamir, basicamente isso. Porque ele diz aqui, no final do versículo 9, nem se arrependeram para lhe dar glória. Ao contrário, eles ficaram irados com Deus. Poxa, Deus está mandando o sol
o sol está mais forte, quer dizer, entenderam isso como um fenômeno da natureza, né? Normalmente às 8 horas, Bruno, das 8 às 9, mas hoje eu tive uma live numa outra reunião e precisei começar um pouco mais tarde. Então, eles blasfemaram contra Deus, quer dizer, culpando Deus sobre essa questão aí do sol estar trazendo esses danos para os seres humanos. E diz aqui claramente no versículo 9, não se arrependeram para lhe dar glória. O quinto flagelo, a quinta taça, derramou o quinto a sua taça e sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. E blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Não se arrependeram das suas obras. Esse é o quinto flagelo, né? Então, vamos colocar aí, o quinto flagelo é como se ele estivesse sendo derramado aí sobre todo o sistema humano, né? E lançar aí uma completa desordem. E ele fala aqui que o reino da besta está em oposição ao reino de Cristo, claro, é o anticristo, né? Cristo e o anticristo. E é sobre essa impotente estrutura que o quinto flagelo é derramado, e daí a confusão, né? Seguidores da besta sofrerão, mas não calados, eles blasfemarão por nada, meu irmão. Eles blasfemarão, né? E novamente não há traço de arrependimento, eles preferem morder a língua e gritar, né? Nós pecamos, eles preferem morder a língua a gritar nós pecamos, a admitir que são pecadores, né? Então aqui realmente tratando-se de pessoas com um coração muito duro. Esse quinto flagelo, né? Derramou o quinto anjo, a sua taça sobre o trono da besta, representando aí o governo da besta sobre o mundo inteiro, né? Então vai haver aí, cujo reino se tornou em trevas, quer dizer, tudo começou a desandar verdadeiramente, a dar errado, a sair do propósito que eles estavam planejando, né? E os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, né? Então quer dizer, aí muita dor, podemos entender aí muita dor, muito sofrimento, né? E ainda assim, no meio dessa dor, eles blasfemavam o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, isso quer dizer, dos tumores, né, que tinham pelo corpo, que foi relatado aí no primeiro flagelo, que nós já comentamos. E diz aqui que ainda assim eles não se arrependeram das suas obras. Então o quarto flagelo ele cita isso, não se arrependeram das suas obras, e o quinto flagelo também, não se arrependeram das suas obras, dá a entender aí que de uma forma generalizada não havia mais arrependimento. O sexto flagelo, derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes às rãs. Não é? Então aí, o que é que a gente pode entender? Isso. Que aí é um processo de destruição final, né? É como se fosse aí esse rio Eufrates simbolizando aí a última barreira da destruição total. Ele é removido, né? Que é um rio aí muito próximo, provavelmente, do Jardim do Éden, na região do Jardim do Éden, né? Que cita lá em Gênesis, que vem do nascimento do sol. E ele fala aí sobre o dragão, o anticristo, né, que é a besta, o anticristo é a besta, a primeira besta, né, também chamado de besta, é o anticristo. A segunda besta é o falso profeta, é um grande líder religioso, que não vai ter tanto poder quanto a primeira besta, né, porque a primeira besta tem 10 chifres, a segunda besta só tem 2 chifres,
né? Ele tem uma aparência de manso, de bom moço, mas na verdade a intenção dele é fortalecer a primeira besta, né? Fazendo com que as pessoas adorem a primeira besta, né? É um grande líder religioso que vai se render à besta e vai participar aí como um elo, né? Fortalecendo o governo da primeira besta, que é o anticristo, e é um líder político mundial, né? E a segunda besta é o falso profeta, que é um líder religioso, que vai influenciar todo mundo a seguir as ideias do anticristo, desse líder político. E o dragão representando o próprio Satanás. Então nós vemos em Apocalipse aí que há como se fosse uma trindade satânica, né? O dragão, o anticristo e o falso profeta, né? Ou o dragão, a primeira besta e a segunda besta, né? É como se fosse aí a sua hierarquia, né, satânica. Então ele diz aqui que ele viu sair da boca do dragão, da besta e do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, né? Então simbolizam aí uma obra demoníaca, né? Espíritos imundos saindo aí das bocas, né, do próprio Satanás, que é representado em Apocalipse como dragão, né, do anticristo, governante político, né, que é a primeira besta, e do falso profeta, um governante, um líder religioso, que é a segunda besta. Esses 3 espíritos imundos representam aí, podemos dizer, ideias, planos, projetos, métodos satânicos, né, introduzidos dentro da esfera do pensamento e ação, né, e aí vai acontecer essa ação maligna aí nesse 6º flagelo. Ele diz: porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajudá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aí ele está falando, né, da questão da batalha do Armagedon, que será a grande batalha final, né, que vai tratar dessa questão aí, da grande batalha final aí dos anjos de Deus com os demônios e a vitória dos anjos do Senhor, já relatados aí no livro do Apocalipse, né? Armagedon é um lugar, realmente existe, né, esse lugar geográfico, né, eu não sei exatamente onde é que fica, e Gustavo talvez possa me ajudar, mas ele está aí mais como um símbolo do que um lugar geográfico, né? Ele está falando aí que vai haver uma grande batalha, né? É uma grande batalha, uma batalha final, né? E a vitória final de quando Jesus, né, vai realmente, né, declarar e decretar a vitória de Deus, dele sobre todo o mal pelos séculos dos séculos. Ele triunfará sobre todos os seus inimigos, né? Então, esse 6º flagelo aí é vamos dizer, o último estágio aí da punição divina. Quando Satanás percebe que a sua derrota é inevitável, ele incita as nações contra Deus. Ele incita os reis da terra a se voltar contra Deus ainda mais. E nessa batalha final, a Bíblia diz que ele esmagará todos os inimigos debaixo dos seus pés. É o fim, é o Armagedon. Quando os homens rejeitam a Cristo, terem que vê-lo na sua majestade, né? Então, isso é o Armagedon. Eles lamentarão sobre ele, né? E aí é o momento aí da segunda vinda de Cristo aí nesse 7º flagelo, quando ele fala de dia do juízo, né? O dia do Deus Todo-Poderoso é o dia realmente do juízo final, né? Então ele diz aqui: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, para que não se veja a sua vergonha. Então ele repete aqui no versículo 15 o que Jesus já tinha falado: eu venho como ladrão. Quer dizer, sobre a volta de Jesus, de fato, aqui é a finalização de tudo, é a volta de Jesus, né? O dia do juízo final, o dia do Deus Todo-Poderoso, né? E que vai haver aqui uma grande destruição nesse 6º flagelo, né? Então os ajuntaram num lugar que em hebraico se chama Armagedon, aí para essa grande batalha, versículo 16. E o 7º flagelo
nós vamos ver aqui, ele diz: então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário ao lado do trono, dizendo: feito está. Sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira, e todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou o céu sobre os homens grande, desabou do céu sobre os homens grande saraivada, quer dizer, chuva de pedra, né? Com pedras que pesavam cerca de 1 talento, né? Versículo 21. Pesavam cerca de 1 talento. Alguém me ajuda aí, essa questão de 1 talento, quanto é em gramas? Só para a gente... Isso. Então, ele diz aqui, olha: e os homens blasfemaram de Deus, porquanto seus flagelos eram sobremodo grande, né? Então, ele está falando aí realmente da destruição completa do mundo. O 7º flagelo é aquela história aí, não sobra mais nada, é a destruição total, não é? Ele fala aí que as ilhas vão se acabar, as cidades vão se acabar, vai ocorrer no mundo inteiro um grande terremoto como nunca houve em toda a história, um terremoto gigantesco, vai destruir tudo, né? Enfim, a vida já estava bastante difícil, porque não existia mais nenhum animal marinho vivo, não existia mais nenhum peixe nos rios e lagos, não existia mais água potável, né? O sol estava queimando as pessoas, né? Então o governo de Satanás sobre o mundo desandou tudo, aí do anticristo, tudo desandou, né? Então aí Satanás tenta levantar todo mundo contra Deus. 35 quilos, tá bom, Carminha, obrigado. Olha aí, imagina, pedras de 35 quilos caindo sobre a terra, todos os lugares, grande saraivada, né? Saraivada é o que a Bíblia chama de chuva de granizo, só que granizo são pedras pequenas de gelo, né? Que não chegam a pesar aí 50 gramas. Aqui ele está falando de pedras de 35 quilos caindo do céu, uma coisa inimaginável realmente, vai destruir tudo, né? Realmente é uma destruição total aí nesse 7º selo, nesse 7º flagelo, não é? Quando ele diz aqui no versículo 17, né? O anjo saiu e derramou a sua taça, ouviu-se grande voz no santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. Olha, 40 quilos, né, Gustavo? 35 a 40 quilos, né? Isso aí. Feito está quer dizer, cumpriu-se todo o juízo de Deus. Todo o juízo de Deus está finalizado, está cumprido. Deus, né? Isso. Deus cumpriu todo o seu juízo. 35 quilos, um botijão de gás cheio. Olha para aí. Poxa. Menino. Imagina isso caindo do céu. Um monte de pedra dessa caindo do céu. É realmente algo inimaginável. Uma destruição terrível. Mas aí cumpriu-se realmente todo o juízo de Deus. Então, nós vamos amanhã, se Deus permitir, continuarmos nosso estudo, né? E aqui no capítulo 17, que ele vai falar sobre a Grande Babilônia, características aí da Grande Babilônia, e no capítulo 18, da destruição da Grande Babilônia. Não sei se vai dar tempo de ler os 2 capítulos, eu acho que não, mas amanhã nós vamos iniciar o capítulo 17, né? E aí tem algumas especulações sobre a Grande Babilônia, o que é que seria a Grande Babilônia, se referindo aqui cidade, aqui local, aqui cultura,
né, de que forma essa grande Babilônia, descrita em Apocalipse, tem influenciado as pessoas a sair do caminho de Deus, a andar fora, né, da vontade de Deus. Né? Então nós podemos identificar algumas coisas aí, algumas características, até questões geográficas também, se é que se está se falando de um local, né, específico, ou de um sistema, né, pecaminoso, né, e influenciando as pessoas a fazer coisas fora da vontade de Deus, né? A questão do mundo mesmo, né, do sistema mundano, pecaminoso, se referindo aí à grande Babilônia, que influenciou o mundo inteiro a pecar e a se afastar dos caminhos de Deus, da vontade de Deus, enfim, sobre questão de prostituição, de avareza, né? De luxúria, aí fala aí questão de embriaguez, tanta coisa que a grande Babilônia vai influenciar, né? Está influenciando já o mundo, e ele vai anunciar aqui a destruição da grande Babilônia, né? A queda da grande Babilônia, representando aí como se fosse aí uma fortaleza de Satanás sobre a terra para verdadeiramente influenciar as pessoas a se afastar dos caminhos de Deus, né? Então, isso, Gustavo, participa aí conosco nas próximas vezes. E até meia-noite, olha aí, Altamir, rapaz, acho que o pessoal não aguenta não, viu? Já passamos de 1 hora aí, ó. Tô vendo aqui no cronômetro 1 hora e 6 minutos já. Mas está perto de acabar. Capítulo 17, 18, sobre a grande Babilônia, e o 19 em diante já fala do céu, né? Já fala do céu, da questão aí da vitória do Senhor sobre todo o mal, né? O 20 vai falar sobre o milênio, que é um período aí de 1000 anos reservado às pessoas que passaram pela grande tribulação, né? No momento do período do governo do anticristo, pessoas que estavam na terra no período do governo do anticristo, e depois vai falar aí capítulo 21 e 22 só sobre o céu, sobre a glória, né? Sobre a glória eterna, a nova Jerusalém, que será inaugurada, que é a nossa habitação eterna. Amém? Obrigado pela participação de vocês, pela companhia. Deus abençoe a todos. Agora vocês vão ter um pastor 20 anos mais jovem, né? Eu usei barba aí nos últimos mais de 20 anos usando barba, e resolvi tirar hoje. Não sei se vou tirar por muito tempo, se vou voltar. Nesses mais de 20 anos eu só tinha tirado no dia do meu casamento, né? Na verdade eu ia fazer uma barba especial, um design, acabei errando, tirei tudo e casei sem barba. Mas estamos aí, né? Espero que tenham gostado. Alguns se assustaram aí, disseram que não estavam me reconhecendo, mas eu fico feliz com os elogios. Então vamos em frente, vamos orar, que o Senhor esteja nos fortalecendo, nos abençoando, e cada vez mais possamos estar atentos aos sinais da volta de Jesus, né? E sobre tudo aquilo que Ele deseja, né, para a nossa vida, que a gente siga o caminho dele, porque o cristianismo, Jesus veio estabelecer um jeito certo de se viver, não é uma vida de qualquer jeito, existe uma forma certa de se viver, e essa forma certa é o caminho dele. O próprio Jesus afirmou isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, né? Então que possamos seguir esse caminho firmes, né, e sendo fortalecidos pelo Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo de reflexão na tua palavra, que o Senhor esteja firmando a tua palavra nos nossos corações, nos ajudando, Pai, a compreender, a praticar e também a lembrar das profecias quando elas se cumprirem, que possamos estar atentos aos sinais da tua vinda, que o Senhor nos revelou através do livro do Apocalipse e de outros livros também da tua palavra. Em nome de Jesus, nos guarda, nos abençoa, nos protege, nos supre
coloca a tua mão sobre nós, nos enche com a tua paz, nos enche com o teu amor, nos enche com a tua graça, manifesta sobre nós o teu perdão, que sempre haja arrependimento em nossos corações sobre aquilo que fazemos de errado, pensamos, que sempre haja em nós um coração quebrantado, que sempre haja em nós um coração humilde e contrito na tua presença, Pai. Em nome de Jesus, que possamos permanecer ligados ao Senhor, dependentes de Ti, no Teu caminho, Te buscando cada vez mais, sendo fortalecidos pelo Senhor e pela Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso, Carminha. Paulinha disse isso mesmo, está bem diferente. Vamos em frente. Deus abençoe todos vocês. Amém. Forte abraço. Boa noite. Durmam bem.